Olá, amigos! Nós estamos aqui começando mais um episódio do AgroScale, um podcast especializado em desenvolvimento de carreira e desenvolvimento de pessoas do agronegócio. Vamos trazer aqui sempre profissionais com carreiras relevantes dentro da nossa atividade, né, que já se desenvolveram e chegaram aí a patamares elevados no desenvolvimento, com histórias inspiradoras para vocês que estão aí querendo se desenvolver, querendo entender como funciona o processo. Então, vamos cada vez ter temas mais relevantes para que sejam galgados aí novos degraus na carreira das pessoas que querem se desenvolver, seja jovem ou seja aí alguém já mais gabaritado que queira avançar novos degraus aí. Então, nós estamos aqui hoje com um amigo, né, sobretudo um amigo de longuíssima data, a gente quase foi contemporâneo na faculdade, acho que quando ele formou eu estava entrando ali, não que eu seja muito mais novo, mas a gente tem um relacionamento de muito tempo, que é o Rodrigo Untura, né? O Rodrigo, hoje, ele é Strategy Account Manager Global da ABS/IVB, né, ou seja, um diretor internacional das contas estratégicas da ABS e da IVB, que é uma das maiores empresas do mundo de genética bovina, né? Mas o Rodrigo tem uma longa história aí, tem mais de 24 anos atuando no cenário da biotecnologia de reprodução bovina, sobretudo na fertilização in vitro, né? Desde 2009, ele entrou como diretor de projetos da In Vitro Brasil, abriu frente de mercado no norte do Brasil, outros países da América Latina, começou o desenvolvimento de projetos de larga escala de produção de bovina, acho que foi bem no começo aí que a FIV começou a embalar, né, em projetos comerciais, e com mais de 180 mil embriões transferidos e gerenciando mais de 1 milhão de embriões transferidos aí dessa época. Foi responsável pela implementação dos primeiros projetos em larga escala da In Vitro Brasil, né, em países da Europa, sobretudo na Rússia, Estados Unidos, Chile e Vietnã. Em 2011, foi responsável pelo projeto de criação de embriões de abatedouros FIV de F1 Angus com Nelore em larga escala. Em 2015, aí, passou a ser gerente global de embriões da IVB ABS, responsável exclusivamente por projetos dos Estados Unidos e outros projetos globais. E aí eu já perdi até o fôlego aqui agora, diretor global afiliado da ABS, setor de embriões, gerente global de produção em meios de cultura e pesquisa e desenvolvimento da ABS. Uma experiência aí gigantesca, tem muita história para contar, que eu sei, que a gente já conversou bastante sobre muita coisa. E aliás, um parênteses aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que soube do projeto do podcast, isso há uns 2 anos atrás, a gente estava começando, eu fiz um release lá, ele leu, e também é um dos incentivadores nossos aqui. Digão, prazer você estar aqui comigo. Eu que agradeço, boa tarde Edinho, boa tarde a todos. Parabéns, né? Como a gente vem conversando há 2 anos atrás, a ideia nasceu ali com você, ali, você buscou um pouco do apoio, e eu sou um incentivador nato desse tipo de negócio, desse tipo de informação, porque eu acredito que hoje o maior meio da gente mostrar para quem está começando, para quem está na carreira, é escutando podcast, é lendo história, né? E saber o que a gente passou até chegar onde a gente está, né? Para essa nova geração que vem, eles entenderem que muitas vezes os processos, o processo de crescimento profissional, ele não é tão rápido quanto a gente espera que fosse, né? Então são aí 24 anos trabalhando com isso. Mais uma vez, parabéns, Edinho, pelo incentivo aí e pelo programa. Só puxando um pouquinho, fazendo um resumo aí, eu sou diretor global, engloba todos os países, menos o Brasil praticamente hoje, né? Uhum. Diretor de todas as franquias, menos as do Brasil, né? E diretor de meio de cultura, que é o nosso coração da empresa, e a pesquisa, que é um dos pilares. Então, fazendo um resumo aí do meu currículo, a minha função é essa hoje. Não, bacana. É um currículo grande e é um currículo aí muito pautado na parte técnica, né? E sempre na FIV. E eu acho que, se a gente for buscar um pouquinho de história aí,
a FIV desenvolveu foi bem nesse período mesmo, no teu período de atuação profissional. Né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que você deve ter história desde os primórdios até o avanço que está hoje, que é totalmente diferente para quem viveu esse mercado. Né? Eu vi um pouquinho dele. Então, para a gente começar, eu queria que, como você mesmo falou, a gente está aqui exemplificando, né, a nossa carreira. Eu também sou veterinário, assim como você. E então, exemplificando assim, por que você escolheu veterinário? Por que você quis fazer veterinário? O que te levou a trabalhar com produção de embriões? Edinho, eu venho de uma família que não tem tradição na pecuária, né, nem na agropecuária. Meu pai é médico, né, minha mãe era professora, e aí, então eu não venho desse caminho. E em determinado momento, tinha lá meus 12, 13 anos, começou aqui em São João uma escolinha de equitação, né, para mexer com cavalo, e aí, nessa fase da pré-adolescência, a gente é muito arteiro, né, e vários amigos começaram a fazer, e eu embarquei nisso. Meu pai achou que eu ia tomar jeito, né, montando cavalo, que até hoje eu sei disso, cavalo nos educa, né, e aí seguiu. Então eu comecei a mexer com cavalo muito novo, né, e aí trabalhando com cavalo, fazendo hipismo, fazendo aquele hipismo rural que tinha na época, eu falei, eu quero fazer veterinária, né, mas eu não sabia que área atuar, eu só gostava de cavalo, né, e tem veterinário em São João naquela época, acho que até hoje ainda é uma das primeiras do Brasil, né? Na época tinha particular, tinha o NIP e São João e Pinhal, né? Mas São João era uma das melhores, e aí fazia todo sentido fazer faculdade em São João. E aí eu embarquei nessa faculdade, e aí eu tenho uma história interessante. Eu estava no segundo ano, e as matérias de primeiro e segundo ano, né, Edinho, você sabe disso, são muito chatas, né? Histologia, bioquímica, enfim, muito detalhe. E eu falei, cara, eu acho que não é isso que eu quero. Muito básico. Muito básico, muito né? aplicado. Eu gosto de cavalo, mas eu não tô, acho que não é meu caminho, eu vou ter que mudar para outra coisa, né? Eu sempre tive muita ânsia de ganhar dinheiro logo, né? Essa rapidez, eu acho que até dessa nova geração de ganhar dinheiro logo, eu também tinha isso comigo, né? E aí um dia lá no segundo ano, estava uma zona na sala, e a professora deu um grito lá e falou assim, vocês estão fazendo veterinário aqui, por que se vocês não querem fazer veterinário, estão fazendo bagunça e tal, pega o dinheiro e investe em outra coisa, investe numa franquia da Casa do Pão de Queijo. Aí eu parei e fiquei olhando para ela, daí ela emendou e falou assim para todo mundo, você sabe quanto é que custa uma franquia, né? Aí eu levantei a mão e perguntei quanto que custa. Ela falou 60 mil reais. Na época era quase o valor da faculdade inteira, né? Era bastante dinheiro na época. Cara, eu parei ali e voltei para minha casa. Meu pai, que já queria que eu tivesse sido médico, fui veterinário, né? Já virei e falei, pai, parei a faculdade, vou abrir uma casa do pão de queijo. Meu pai deu aquele pulo da cadeira, já saiu para lá bravo, esse moleque tá ficando louco, eu tenho que internar ele. Não deu certo, obviamente, né? Mas esse assunto ficou na minha cabeça. E por eu ter trabalhando com cavalo, tinha um professor do quarto ano que era o João Fleury, finado João Fleury, né? O João, fazendo um parênteses, o João foi um dos maiores veterinários de equino na reprodução, na transferência de embrião, né? Ele provou para o mundo que a transferência transcervical passar a cervix era possível. Ele conseguiu uma bolsa no Colorado e foi fazer o mestrado provando essa técnica. Então o João mundialmente conhecido, e a gente, o João de São José do Rio Pardo, e a gente, afortunadamente, tínhamos ele como professor. E só para fazer um parênteses, a técnica que o João desenvolveu lá atrás, 97, 8? Não, antes, né? Até 96. Tá aí até hoje, é uma das técnicas mais utilizadas. Sim, acho que ela é consagrada e todo mundo utiliza essa técnica hoje em dia no transferência de embrião equino, né? Exato. Exatamente. Então, o João provou para o mundo que era possível fazer isso. Então, o João ficou conhecido e a gente tinha o João como professor. E, obviamente, por eu mexer com cavalo, eu já conhecia o João já me conhecia, não tinha muita amizade com ele, mas já o cumprimentava e tudo, né? E, por algum motivo, essa informação que eu ia parar a faculdade chegou no João, e o João me parou no corredor um dia e falou, mas você vai parar a faculdade? Eu falei, vou porque não estou gostando, não estou me adaptando, essas matérias são muito difíceis, eu quero ganhar dinheiro logo. Ele falou, não, mas você tem que esperar para você fazer reprodução, que é essa matéria que você vai gostar.
Aí eu falei, João, estou no 2º ano, quando que é essa matéria? Aí ele falou, no 4º ano. Eu falei, não, João, eu não vou esperar até o 4º ano para saber se eu gosto. É mais 2 anos perdidos, né? E aí ele me convidou para fazer um estágio. Ele falou, não, então você faz um estágio comigo durante os fins de semana e você já vai ter acesso, vai conhecer a reprodução e aí você decide depois, né? Cara, eu topei, fui fazer estágio com ele. Os fins de semana eu comecei a gostar, né? E bastante, comecei a ir com mais frequência. Por fim, continuei a faculdade e saí trabalhando para o João, né? Então eu saí da faculdade, devido aos estágios que eu fazia com ele, eu já saí da faculdade já sabendo inseminar uma égua, já sabendo passar ultrassom, né? O João sabia me cutucar, né? A primeira égua que eu palpei, eu não pegava nada, era só ar. E isso começou a me dar uns 5 minutos que eu falei, cara, isso aqui não é possível que o João faz tão fácil, eu não vou dar conta, né? E ele percebeu essa minha questão do meu desafio pessoal e me cutucava, e isso também me instigou muito, né? Saí da faculdade trabalhando para ele, eu só não coletava os embriões, né? O João que fazia o lavado, mas eu lavava as éguas de infecção e tudo, né? Então tinha bastante conhecimento técnico disso. E aí, segui e finalizei veterinário trabalhando para o João, né? Se você quiser, eu sigo a história aí. Não, vamos lá, a história está interessante, eu acho bacana você ter abordado isso, porque se a gente pegar esse foco, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? E é uma história que coincide um pouco com a minha, de entrar na faculdade, e que eu acho que coincide com 90% das pessoas que entram, sobretudo em veterinário, que tem uma relação com algum tipo de animal, né? No seu caso, cavalo, no meu também era cavalo. Eu fui até o 4º ano querendo trabalhar com cavalo, e depois surgiu a ovinocultura na minha vida, que foi uma relação de infância que eu tinha por causa do meu pai, e aí eu fui trabalhar com ovinos por conta disso. Mas o cavalo era a minha paixão, e hoje eu estou trabalhando com cavalo de novo, né? Não vou contar a minha história aqui, porque nós estamos aqui para contar a sua história. Mas eu acho que isso é legal, porque eu acho que coincide com muita gente, e muita gente também tem essa dúvida no meio do caminho, né? Eu vou parar a faculdade porque eu quero fazer tal coisa, eu não estou enxergando aqui. E aí você vê, você continuou, né, graças ao João, uma boa influência do João, e aí seguiu a trajetória. Então, e aí eu fui, o que acontece? A estação de monta de equino, ela acaba em abril, ela vai lá de outubro, vai mais ou menos até abril, maio, né? Quando foi em maio, o João falou, Rodrigo, então a gente só vai se ver de novo em setembro, outubro. Então eu tinha uma janela, tinha um gap ali que eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu não tinha me tocado, né, que eu estaria desempregado até setembro, e aí eu arrumei um estágio no Valdomiro Polizelli, ali em Mococa, para fazer premonição dos animais que estavam vindo do Canadá, né? Aquela pré-imunização da autovacina e tal. E aí, eu trabalhando lá no Valdomiro, né, lá em Mococa, como se fosse uma janela para voltar para o João o mais rápido possível. E aí eu conheci uma outra empresa que chama Gertec, que é do Carlinho, do cara da Gertec, né? E o Carlos percebeu que eu tinha muita facilidade de olhar ultrassom, eu entendia da reprodução como um todo. E o Carlos começou a se interessar por mim e falar, esse menino aí tem futuro, né? Mas eu saí da faculdade, Edinho, eu não tinha palpado nenhuma vaca. Eu só palpei ego. As aulas de bovino eu pulava, eu não ia nas aulas, né? Então eu cheguei no Valdomiro para trabalhar com gado, eu nunca tinha trabalhado com gado. E aí o Carlos falou, você vai sincronizar essas receptoras para mim com prostaglandina? Me explicou, você pega os ovários, se tiver corpo lúteo, você aplica prostaglandina. Só que eu não falei pro Carlos que eu nunca tinha palpado, né? E eu tava lá, vamos embora. A primeira vaca que eu pus a mão, eu peguei ovário e corpo lúteo. Eu liguei pro Carlos na hora e falei, é isso aqui? Ele falou, é isso mesmo. Aí eu falei, rapaz, ou eu tenho facilidade para esse negócio, ou o negócio é muito fácil mesmo, né? E aí acabei, Edinho, percebi que eu tinha facilidade muita para mexer com não é fácil. Mas na primeira vaca eu me assustei e achei fácil, na verdade, né? E sincronizei o gado, e aí o Carlos me chamou para trabalhar com ele. Só que para sair do Valdomiro era difícil, né? O Valdomiro todo mundo conhece. E aí eu fui conversar com o Valdomiro para falar, Valdomiro, eu vou sair e tal. E o Valdomiro virou para mim e falou assim, o recém-formado, falou para mim, se você sair agora, você nunca mais arruma emprego na sua vida. Eu gelei até os pés e falei para ele, não, mas eu não vou sair agora, eu vou sair daqui 4, 5 meses. E aí o Valdomiro digeriu aquilo, ele arrumou outras pessoas para trabalhar e eu acabei saindo.
Fiquei com o Carlos 1 ano e pouco, aí não deu certo. Fui para o Tocantins, né? Resolvi ir para o Tocantins, meu pai arrumou uma fazenda lá e fiquei trabalhando na fazenda e abri uma empresa de consultoria. Né? Larguei mão dos Embranhes, porque eu falei, ó, não deu certo, agora eu vou para o Tocantins, e isso foi no ano 2000, né? Você imagina, o interior do Tocantins, no ano 2000, 24 anos atrás, era só na pistoleira, né? Só na índio, aquele rolo, né? Sem estrada, né? E, enfim, aí montei essa empresa lá e comecei a fazer serviço de inseminação, peguei representação da ABS, que é a minha empresa hoje, né? Que eu trabalho, né? O Breit lá da Backhouse, e fui trabalhando ali, né? E achando mais clientes. De repente apareceu um cliente que era meu vizinho de fazenda. Ele falou, Rodrigo, eu sei que você transfere embrião, você não quer fazer para mim? Né? Ele chama Salvador Bispo. E eu falei, ó, Salvador, eu até posso, sei fazer, né? Aprendi a fazer, só que eu não tenho equipamento, não tenho nada. E aí ele virou e falou, não, eu compro tudo, o equipamento para você e você me paga o serviço. E o gado está solto para você fazer. Você pode fazer o quanto você quiser, até inteirar o valor. Cara, naquela época um ultrassom era 60 mil reais. Sim. Hoje um ultrassom é 10 mil reais. Né? Financei no Banco do Brasil, fiz um monte de erros. Né? Enfim, e aí aprendi ali na marra, ali, né? Coletando as vacas desse cliente, que eu devo ele até hoje, né? Mais um padrinho. Né? E aí acabei aprendendo e fui desenvolvendo. Chegou um determinado momento que não deu certo, eu achei que estava na hora de sair do Tocantins e respirar novos ares, e tomei a decisão de ir para Goiânia. A hora que eu chego em Goiânia, eu arrumei uma parceria, na época, afinada também, a Cissa, que era da Vitrogen, montou a Cissa Gen e me chamou para ser sócio, parceiro dela, ela aspira e eu transfiro. Né? E aí no mesmo ano, em 2004, 2003, 2004, a Invitro Brasil, né, fundada aqui em Mojimirim, montou um laboratório lá em Goiânia. Então eu fiquei muito próximo desse laboratório, né, da Invitro Brasil. Foi o meu primeiro contato com a Invitro Brasil, o qual depois fiquei sócio depois. Né? Sim, acho legal a história, assim, né? Você ir pegando, assim, que a gente tem uma coisa que a gente bate muito aqui, até num outro episódio a gente já falou, que é sobre a gente é muito preparado dentro da faculdade para a parte técnica, né? Então você sai palpa no ego, você sai sabendo tudo de reprodução, e aí você cai no mercado, depois que você sai primeiro que você já saiu no negócio que você já não tinha estudado tanto, que foi a reprodução de bovino, né? Que parece que é igual para quem não conhece, mas é totalmente diferente. Né? A única coisa semelhante é o tamanho de uma égua de uma vaca, é mais ou menos igual, porque o resto é tudo diferente. E aí você está preparado para isso, mas você tem um senso de oportunidade muito grande. E aí você vem com representações comerciais de empresas, né? E tentando empreender e buscar oportunidades até você chegar onde você chegou. Como que foi esse desafio para você, de sair da parte técnica, entrar um pouquinho na parte comercial, que eu acho que é também uma das coisas que muita gente passa hoje, essa representatividade, sair do técnico e entrar no corporativo. Seja um empreendedorismo próprio, né, uma empresa própria, como no seu caso a representação, nesse primeiro momento, ou no empreendedorismo de terceiro, né, você entrar numa empresa e ter que empreender lá dentro, ter que construir. Como foi esse desafio inicial para você? Depois a gente entra falando da carreira de desafio. Mais uma ótima pergunta, né, Jim? Porque a gente, dentro da faculdade, a gente não está preparado para isso. Nós estamos preparados para ser bons técnicos, né? Mas a gente não sabe vender. Ninguém ensina você a vender. Né? As pessoas, muitos delas, né, nascem com esse dom, com esse tino comercial, e rapidamente é identificado durante a faculdade. A gente percebe que esse cara é um cara comercial, é um cara que daria para vender, né? Mas a grande maioria não, a faculdade se prepara para o esquema técnico, né? Então, para mim, foi um choque, porque eu não sabia nem precificar, não sabia nem margem de lucro, como é que faz conta, como é que faz um DRE, como é que faz, não sabia nada. Né? E aí desanda a fazer curso de Senai, de Excel, enfim, hoje tem até Power BI, enfim. Então começamos a fazer, por exemplo, eu fiz uma Empretec lá em Gurupi, lá no Tocantins. Então comecei a buscar cursos paralelos
para poder entender do meu negócio, que eu não sabia nem como cobrar, né? E como também não é só cobrar, é como trabalhar com a concorrência. Então, entender como é que está a concorrência, saber o que você vai oferecer, qual que é o seu diferencial competitivo, porque como é que eu vou te oferecer um serviço sem um diferencial? Por que o cara vai parar de fazer com você para fazer comigo? Vender o seu próprio serviço. Meu próprio serviço. Porque se você for vender, por exemplo, touros, né, touros ABS e outras empresas concorrentes, você tem produtos diferentes. Né? Você vai vender um touro, um brete, por exemplo, não vou fazer nada comercial aqui, mas um brete da Backhouse, um brete da Coima, um brete da Açores, talvez você goste mais de um ou de outro, então tem um diferencial cada um. Sim. Né? Agora, como que você identifica isso no serviço? O que o Edinho é melhor que eu? O que eu posso oferecer melhor? Então foi um baque, mas eu me especializei isso com pequenos cursos que eu fui fazendo ali no próprio grupo ou até online, né? Na época tinha alguma coisa. Buscando informação e não era uma época fácil, de ter informação fácil. Né? Não, estamos falando isso há 20 anos, 24 anos atrás, eu acho que 3 anos atrás. Que o esforço e a busca da própria oportunidade, isso aí faz diferença na carreira de muita gente. Né? Tive uma conversa esses dias com um sobrinho meu que está começando aí na carreira também, falei assim, às vezes a gente não está preparado, mas na hora que você vai atrás e se apresenta para as oportunidades, essas oportunidades não é que elas aparecem, elas são melhores aproveitadas, porque a oportunidade aparece toda hora, a gente não consegue aproveitar muitas vezes. E você fez isso muito bem. Mas agora, o que a gente fica aqui, como que foi essa entrada aí na FIV mesmo, nesse mercado, já que a gente olha para você, você enxerga o mercado global de embriões, né, de embriões in vitro. Então eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, como é que foi esse baque aí do técnico, do teu próprio negócio, para a entrada numa grande corporação como foi a o que houve foi o seguinte, como eu me aproximei muito da in vitro ali, e comecei a transferir embriões in vitro, que na época eu só coletava embrião convencional, né? Aquela técnica de embrião em vivo, e aí eu comecei a transferir poucos embriões in vitro, né, se você puxar um pouco da história do in vitro, o Nelore é o culpado de tudo isso. Né? Depois, se você quiser, eu posso falar um pouco dos números globais de embrião. Sim. Mas o Nelore é o grande boom desse mercado. Né? E aí, obviamente, como eu estava em Goiânia, praticamente no centro do país, né, grande área de pecuária, instalar os grandes investimentos, começou a crescer muito. Mas, quando foi em 2007, né, que é o nosso divisor de águas, e que faz parte da história da FIV, né, isso que eu vou te contar, da FIV mundial, na verdade, a Parmalat comprou a in vitro para fazer um projeto de 100 mil embriões em 5 anos. Né, naquela época não se falava de projetos de larga escala, tampouco de coleta convencional, tampouco de FIV. E a proposta da Parmalat era coisas que a gente não imaginava que poderia fazer. Por exemplo, as doadoras estavam no sul do Brasil, sudeste, aqui em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc. E as receptoras, por conta de larga escala, estavam no norte, Mato Grosso, Goiás, Pará. Então o primeiro desafio era esse, como transportar os embriões do sul para o norte. Isso era gado de corte, já estamos falando de gado nós de corte nós estamos falando de gado de leite, Parmalat. Nós estamos falando de um gado F1, meio sangue, né? Holandês, né? Aspirando as vacas GIR, produzindo com holandês, fazendo o meio sangue, o girolando meio sangue, né? Que era uma parceria que a Parmalat queria, depois a gente entra nisso. Eles criaram uma empresa chamada Integralat só para esse projeto. Então, o primeiro desafio teve alguns pilares de desafio. Esse foi o primeiro. Como transportar o embrião do sul para o norte? Não existia essa tecnologia. O outro desafio tinha que ser com semi-sexado de fêmea, porque nós estamos falando de gado de leite. Sim. Não existia semi-sexado de fêmea aprovado para FIV, tampouco para inseminação. Né? Até hoje a gente vê que os resultados oscilam muito. Né? O outro desafio nós precisávamos congelar os embriões, porque precisava ter um banco de congelado para, se caso desse algum problema na viagem, tivesse um estoque de embrião congelado para a gente poder transferir e não perder o serviço, né? Não perder as receptoras. E o último desafio, que esse foi mais questionado, era o uso da receptora Nelore
num embrião girolando. E outro desafio, né, que vale contar é como que essa receptora Nelore, lá do Goiás, lá do Pará, lá do Mato Grosso, iria desmamar uma bezerra girolando no norte a 40 e tantos graus. Sim. Né? Eu, quando entrei na reunião, eu fiquei escutando e falei, esse povo tá batendo bem, não. Esse povo tá ficando doido. Porque assim, Edinho, a proposta deles, pelo menos o meu desafio era transferir 150 embriões por dia. Na época, eu fazia 20, um bom veterinário fazia 30, a gente já enchia o olho. Como que do dia para a noite eu vou fazer 150, né? Então, tinha vários desafios nesse processo todo que nós fomos pegando toda essa bagagem tecnológica, nós aprendemos a fazer isso, né? Hoje isso está tudo dominado, né? Todo mundo sabe, né? Mas esse foi o divisor de águas global de projetos de larga escala, com todos esses pilares que eu estou comentando aqui. E ainda nessa época era muito projeto, a transferência de embriões e a própria FIV era muito gado de elite, né? Era muito gado de exposição, não era tanto gado comercial, né? Bem observado. Esses volumes. Bem observado. Tem uma parte da história que a gente comenta dentro da empresa, né? Às vezes eu apresento isso, não em congresso, mas eu apresento isso em reuniões fechadas para eles entenderem um pouco por que o mercado está mudando, né? Primeiro vem você trabalhar só com gado elite, depois começam os projetos comerciais, né? E esses projetos comerciais, eles tomam conta que hoje, para você ter uma ideia, eu, Rodrigo, não tenho nenhum cliente elite. É tudo ou para produzir carne ou para produzir leite, né? Acho que esse realmente foi a grande mudança da biotecnologia, né? Porque era fundamentado para o comercial e a gente chegou, inclusive, a esses números de produção de carne, produção de leite no Brasil, com esse rebanho expressivíssimo que a gente tem, por conta disso, né? Por conta dessa virada aí para o comercial, para usar a tecnologia para acelerar a produção, que era o que a gente precisava mesmo. Exato. Aí deixa eu chegar até onde eu entrei de sócio aí na Invitro, onde é que chega isso. Então, aí a Parmalat, nós concluímos a Parmalat com 20 mil embriões, 8 mil prenhes, isso em 2008, e a Parmalat faliu. Né? A Parmalat faliu e ela era dona da Invitro, a Invitro, como uma plataforma da Integralat, né? Ela foi junto. E aí nós resolvemos pegar a empresa de volta, nós não, porque eu era funcionário, era freelance, na verdade. O José Henrique, que era ficou presidente depois da empresa, junto com o Totó Porto, do BTG Pactual, tomaram a decisão de reestruturar a empresa, só que a empresa não tinha nenhum cliente, porque ela foi comprada para atender só a Parmalat. E aí o Totó e o Henrique tomaram a decisão de reativar essa empresa e chamar de sócio quem estava na operação da Parmalat. Entendeu? Então quem estava aspirando, quem estava no laboratório, quem estava transferindo, foi convidado para entrar de sócio. Né? Aí no caso eles me chamaram para entrar, né? Na época entrou a Andréa Bastos, já estava, então ficou o José Henrique, a Andréa, o Bruno Sanches e eu. Era essa que era a composição, né? Depois foram entrando os outros, né? Aí entrou depois o Lucas Moino, entrou o André Rigo, aí foi entrando mais gente que aí finalizou com quase 10 sócios depois, né? E aí eu entrei de sócio, e a minha proposta para entrar de sócio, junto da estratégia da empresa, era colocar o laboratório de Xinguara, no Pará, para rodar. Né? Porque nós tínhamos um projeto grande de parceria com a Parmalat, né? Uma das fazendas da Parmalat era junto com o Roque Qualiato. Então eu já estava no Pará trabalhando e eu falei, aqui tem mercado, vamos abrir um laboratório aqui. Então eu entrei de sócio, mas fui morar em Xinguara, no Pará, lá no sul do Pará, onde o laboratório que eu abri lá em 2000. Nós começamos em 2007, já tinha laboratório, né? Daí eu comecei a operar ele comercialmente em 2009. Legal, aí você fica lá e aí você faz ele funcionar. Só para fazer um parênteses aqui também, o Roque Qualiato é um dos maiores pecuaristas do Brasil hoje, que aí abraçou esses projetos de embrião larga escala, né? Que foi também avançou para caramba. O Roque é considerado o rei do gado, né, do Brasil, né? Então você avança. E aí depois dessa etapa você tem uma internacionalização da carreira. Isso. Exatamente. Seguindo a história daí, Edinho, eu fiquei no Pará até mais ou menos 2013, 2014, né? E trabalhando lá e só focado em larga escala, né? Só focado em larga escala.
Eram projetos de 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil embriões, vários clientes, né? E aí, por conta disso tudo, de eu estar na Parmalat, na operação de TE, e o Pará se tornou referência como larga escala, né, o laboratório de Xinguara, eu virei indiretamente um especialista em larga escala. Então, tudo que tinha de larga escala, eles me chamavam para tirar dúvida, para fechar um contrato, para cobrir para cortar as pontas que podiam estar as garantias, etc. E aí, em determinado momento ali nessa estrada aí, nós da IVB resolvemos abrir a área internacional, né? Então, aí entrou o Lucas Moino de sócio para ser diretor internacional. E ele foi para os Estados Unidos, e aí começamos a trabalhar com gado Angus, lá ele começou, né? Eu estava em Xinguara. De repente, apareceu um cliente gigantesco, né, lá no Oregon. Para ter uma ideia, aí a Fazenda Colorado, se eu não estou enganado, ela tira 100 mil litros de leite por dia. Essa fazenda do Oregon, 1.250.000 litros de leite por dia. Só para bezerro é 64. Na hora que ele falou, esse cliente quer fazer, ele já está fazendo, né, com uma concorrência, e ele quer fazer com a gente. Então você vem para cá, porque esse aqui eu preciso da tua ajuda, porque é muito grande. E aí eu fui para os Estados Unidos, final de 2013. Eu fui no começo de 2013 para conhecer, e aí depois, no final de 2013, 2014, aí eu fui de Malicuia para tocar esse projeto específico de leite. E aí nunca mais voltei, não. Depois eu volto para o Brasil, mas aí eu internacionalizei a minha carreira, né? Tá. É bem bacana a história, e a gente contextualizando, a gente imaginando aqui o que você fez, o que aconteceu, a gente fica pensando assim, não, o cara, ele lidera a equipe, ele lidera grandes projetos, mas vamos falar a verdade aqui. Assim, como que era esse trabalho? Era um trabalho estratégico ou você também participava, que eu sei que você participa até hoje, do trabalho de campo? Né? Nessa época ainda era um trabalho pesado, né? Não tinha só assim, para contextualizar a carreira. Assim, né? O cara é líder, ele fica lá no escritório, ele fica projetando, fica fazendo conta e tal. Qual que era a tua dificuldade disso? Qual que era o teu dia a dia, tua rotina todos esses projetos aí? Tinha uma particularidade, né, que eu acho que isso é um pouco pessoal também, que é assim, eu nunca deixei de ir para o campo. Eu nunca deixei, até hoje eu vou para o campo para transferir embrião, né, embora hoje não precise mais, né? Mas por que que eu ia? Porque, por exemplo, quem foi para os Estados Unidos comigo não tinha mão da larga escala. Então então eu precisava treinar quem estava comigo. Você já estava treinado daqui. Eu já estava treinado daqui. Então, assim, eu Rodrigo, tive um baita de um aprendizado pessoal, porque eu trabalhava só com gado de corte, né? Lá no Pará, era só vacada Nelore, só receptora Nelore. Então, de repente, eu caí dentro de uma fazenda de leite. Então, eu tive que estudar todo esse mercado. E aí, eu fui para dentro da fazenda para entender como que a fazenda funcionava, para transferir os embriões e encaixar, porque os breeders, que são os inseminadores, era assim, o primeiro choque que eu tive, os mexicanos lá, que é a grande maioria, eles veem em cio, eles não esperam a vaca montar na outra. Eles simplesmente vão olhando, essa está no cio ou você não está, essa está no cio ou você não está. E eu falo, esses caras não... Se eles não veem o meu cio direito, minha vaca não vai emprenhar, né? E aí eu pedi os relatórios de inseminação para eu ver como é que estavam as inseminações, para ver se eles estavam vendo o cio direito. E estava tudo indo bem. Eu falei, não, então não vai ter erro. Né? Então o primeiro choque foi esse, não era o tempo fixo, era cio natural, né? E aí eu entrava na rotina normal para transferir embrião, eram muitos currais, né? Muitos currais, teve uma semana que só eu transferi quase 1.500 embriões numa semana. Né? Desculpa, 1.500 receptoras, né? Embriões foi um pouco mais de 1.000. Mas eu palpei 1.500 receptoras para transferir embrião. Em uma semana, fui internado no sábado. Dá um pouquinho mais de 200 vacas por dia, é bastante coisa. É bastante coisa. Aí estava muito frio, no sábado acabei indo para o hospital tomar soro. E é isso, lá nos Estados Unidos foi isso. Então foi um baita de um aprendizado. E eu sigo até hoje ensinando a turma, né? Como trabalhar em larga escala. Isso que eu acho bastante interessante, acho que a gente tem que valorizar e mostrar para o pessoal, né, que está chegando aí. Quem está falando como tem que ser feito já fez muito. Eu acho que tem muita gente aí que eu acho que não palpou 1.500 vacas na vida até hoje, né? Mesmo veterinário, já acostumado com reprodução.
Você fala com uma naturalidade assim desses projetos, aí uma semana e continuou sendo nesses níveis, nesses números, né? Isso aí foi no começo, pelo que você me conta aí. Mas aí uma coisa, você começou a partir daí então a liderar esses projetos globais, né? Ficou um tempo lá nos Estados Unidos como referência desses projetos em larga escala. E depois você começa a montar equipes para fazer. Depois teve um momento que você voltou dos Estados Unidos e começou a criar projetos em outros lugares do mundo, Rússia, Vietnã, e criar essas equipes, né? E aí você já com uma experiência, treinando, capacitando e buscando pessoas. E aí que eu queria que você me falasse qual que é a tua percepção desse paralelo que a gente faz entre as pessoas bem capacitadas tecnicamente para fazer uma inseminação, ou 10 ou 100, né? E qual é a sua metodologia de seleção? Porque às vezes uma pessoa é um excelente inseminador, mas é um cara que não topa esse tipo de desafio, né? É um cara que sabe ver cio de vaca, é um cara que entende de fisiologia, mas é um cara que não vai responder numa equipe. Essa que você tá comandando. Essa é uma parte difícil, viu? É uma parte muito difícil, porque eu tenho conversado bastante com o Gustavo da ChipM. O Gustavo hoje tem o maior centro de treinamento do Brasil, né? Eu brinco com ele que é o maior do mundo, mas ele talvez seja a pessoa que mais capacita pessoas na área de reprodução hoje, né? Em termos até globais, eu diria. E eu sempre converso com ele, a gente troca bastante ideia sobre isso, como que é difícil, porque o que acontece? Se você sai da faculdade, você tem uma meta que você vai transferir embrião, você já procura seu estágio nisso, você já começa a trabalhar com isso, você começa a pôr a mão nisso, né? O que acontece? Às vezes o próprio mercado te joga para a inseminação. Uhum. E a inseminação ela é muito similar à transferência de embrião, mas ela não é a mesma coisa. Só na mecânica. Então, o que acontece? O que o mercado faz hoje? As pessoas que estão inseminando naquela fazenda, o cliente fala, eu queria que você transferisse embrião. E o cara sai da inseminação e vai para a TE para fazer um curso e volta tentando transferir embrião. E aí que está um grande problema, porque se ele não focar 100% na TE, ele não vai aprender. E o que acontece? Para ele focar 100% na TE, ele tem que deixar de lado o ganha-pão dele, que é a inseminação. Então, ele achar esse equilíbrio é super difícil até hoje. Eu não encho minha mão para eu falar que teve veterinários que conseguiram achar esse equilíbrio. Então, é super difícil você treinar uma equipe, demora 1 ano e meio para você treinar uma pessoa, né? É super difícil, as pessoas que você vê boa, trabalhadeira, proativa, são as pessoas que eu gosto de trabalhar, né? Proativa, com iniciativa, que não tem preguiça, que acorda cedo, que dá ideias, né? Eu falo para a minha equipe hoje, se vocês não me derem ideias e soluções para os problemas, eu mesmo resolvo, não preciso de equipe. Então, se vocês não me ajudarem, né, hoje eu delego, né, hoje mesmo eu estava falando com um cara da equipe minha lá na China, eu falei, você que tem que dar essa solução para mim, não eu vou te dizer o que é, né? Sim. E ele veio com a solução, eu falei, é isso mesmo, pode seguir, né? Então, senão eu não dou conta, né? Hoje eu tenho muita responsabilidade, as pessoas têm que ir capacitando elas, de modo que elas também, além da parte técnica, também tem essa parte de tomada de decisão e qual a decisão correta para seguir. É super difícil. Nessa tua gestão de equipe, aí até uma pergunta que fica uma dúvida na cabeça, porque é uma questão que a gente tem diariamente, tanto na fazenda quanto nos trabalhos locais nossos aqui. Mas eu imagino você gerenciar grandes equipes à distância, às vezes você está lá em loco, mas assim, entre escolher um profissional técnico, estritamente técnico, altamente capacitado técnico, e um cara que entende da técnica, mas desculpa, eu vou reformular a pergunta aqui. Um cara muito técnico, muito bom na técnica, mas que não tem tanta habilidade interpessoal, não tem tanta proatividade. É um cara que tudo tá vendo problema e travando, né? Que é o que acontece muitas vezes, eu acho que são perfis iguais. É um cara que não domina tanta técnica, mas que a técnica dele é suficiente, mas que ele é proativo e ele tem muitas outras qualidades, trabalha em equipe, etc. Tal. Como que você enxerga compor a equipe com 2 indivíduos desse jeito? Dentro da minha equipe, Edinho, dentro do meu setor, né, eu não tenho pessoas que não têm as 2 habilidades. Não tem como eu trabalhar. Porque eu atendo o mundo inteiro, né, então não tem como eles não terem essas 2 habilidades. Né? Essa habilidade interpessoal, de um pouco de liderança, de um pouco de gestão, de entendimento de negociação,
depois eu posso fazer um parênteses da cultura de cada país, tem que estudar a cultura de cada país, né? Como se comportar num jantar, como cumprimentar, que roupa vestir, etc. Né? Então, eles não tem como. Então, na minha equipe tem que ser assim. Agora, obviamente, que dentro da nossa empresa ou de outras empresas, também cabe aquele cara que ele é só técnico. Né? E aí, eu até cutuco algumas pessoas e falo, até quando você vai querer fazer isso? Até quando a inteligência artificial tomar conta do seu lugar? Porque hoje nós já temos projetos que a inteligência artificial seleciona quais embriões que vão ser transferidos, né? Isso já está na parte humana, já tem, na veterinária está, mais 3 anos acabou. Já chega. Mais 3 anos acabou a mão de obra, você só vai envasar os embriões, mas quem vai escolher é a máquina, né? Então, eu até cutuco ele, você tem que tomar uma decisão em algum momento, você vai ter que se especializar, fazer uma MBA, alguma coisa, senão você vai ficar para trás, né? Então, dentro da minha equipe, ou a pessoa ela é todo esse pacote que eu te falei e também é técnica, e muito boa técnica, senão ela está fora, né? Agora, se eu tiver que escolher, né? Se eu tiver que escolher, eu fico com a pessoa que tem esse pacote de equipe, de parceria, de proatividade, focado, inteligente, fácil de se adaptar, porque vou para diferentes países, né? Então tem fuso horário, tem avião, tem que saber que você vai perder o voo, tem que saber se virar para arrumar um outro lugar para você dormir, você vai conversar com diferentes línguas, diferentes culturas, diferente comida. Então, se o cara não se adaptar e rápido, ele não aguenta. Tem vários que desistiram. Sim. Os caras super bons, super técnicos, super parceiros, a hora que chegam lá não conseguem comer. Não conseguiu lidar com a distância da família. Sim. Né? Então, eu prefiro esse aqui e eu treino o resto. Né? É o tal de treinar as habilidades. Né? Sim, a habilidade que é mais fácil de treinar. Então, é isso. Eu acho que você tocou num ponto aqui bem legal, que eu até tinha escrito aqui para a gente conversar um pouquinho, sobre essas equipes expatriadas, que além e os desafios, tanto de levar essa equipe lá, quanto a negociação com diferentes culturas, seja os clientes, né, que já é um desafio, que você já comentou aqui alguns pontos, e também de formar equipe nesses países, porque o comportamento entre os membros também é diferente, a cultura Sim. deles é diferente, e a integração entre eles também provavelmente tem um desafio maior. Você já viveu isso? É o que eu vivo. É o que eu vivo todo dia. É o meu. O que acontece? Outro aprendizado, né, Dinho? Outro grande aprendizado. Porque, deixa eu só fazer um parênteses, para você precisar entender a história da cultura, né? Eu tenho um casinho para contar que eu antes de formar o time global, né, o setor global da empresa, eu ficava só com os Estados Unidos. Uhum. Né? E, de repente, nós assinamos contrato com a Rússia. Aqui no Brasil, né, eles assinaram contrato com o time Brasil, eu morava nos Estados Unidos. E quem estava à frente desse contrato era o André Rigo. O André assinou o contrato com esse cliente da Rússia. E aí, Edinho, o André assinou o contrato, sofreu um acidente de moto e ficou em coma. E aí o Henrique me ligou e falou, Rodrigo, agora você vai ter que tomar conta da Rússia, né? Então, aí eu fiquei com os Estados Unidos e Rússia. Depois eu conto um pouco da Rússia, que vale a pena, né? Mas aí a história de estudar os países, de negociar, estudar como se portar, me despertou fortemente na Rússia. Porque o russo tem um perfil muito sério, muito duro, muito machista, fala gritando, bate na mesa, já me mandaram calar a boca em reunião. Então, assim, eles têm uma postura e eu precisava pegar a confiança deles. Porque a Rússia se tornou o maior projeto do mundo, né? Uhum. E a gente sabia do potencial. Então, eu comecei a estudar. Por exemplo, eu chegava na fila da imigração, eu chegava rindo, que nem um ótimo brasileiro, super simpaticão, né? Rindo. E um dia a moça perguntou, você está rindo por quê? Né? E aí eu fui entender que o russo entende, se você começar a rir para ele sem motivo, você é tido como uma pessoa... como é que fala? Que tem um atraso mental, alguma coisa assim, né? Coisas de russo, né? E aí eu entendi que eu tinha que manter uma distância para conversar com eles, e sempre sério, e aí depois que você pega a confiança do russo, aí vira uma amizade fenomenal de confiança. Eu tinha combinados com eles, que era só no fio do bigode, não precisava nem assinar contrato, que estava acordado na palavra, estava acordado. Então, assim, me despertou tudo isso. Então, quando
Aí seguindo a história, depois a ABS compra a Invitro, né, a gente pode falar disso depois, resolveu abrir o setor global para replicar o que estava sendo feito nos Estados Unidos e na Rússia. E aí abriu o setor global. E aí comecei a pipocar em vários países. E aí eu peguei essa bagagem de Rússia para estudar, para ver como é que eu ia me portar, por exemplo. Como é que eu vou me vestir? Porque você sabe tão bem quanto eu. Quanto mais próximo você se veste da pessoa de uma reunião, quanto mais próximo, se você fala a língua dela, o cliente ele se sensibiliza e ele se toca que você é um cara igual a ele. Não adianta eu chegar de terno, gravata e tá o cara lá todo sujo de curral, de bota, cabelo despenteado e eu lá todo engomadinho, né? Então isso não funciona. Então eu tinha que estudar isso, que nem China, por exemplo. Você vai entregar um cartão de visita, você tem que entregar com as duas mãos. Se você entregar com uma mão é falta de educação. O cara não vai nem... Né, e tem que colocar o cartão aqui na frente. Se você colocar ele no bolso, o cara já torta o bigode, né? Então eu fui estudando tudo isso aí e hoje, obviamente, fiz isso com todos os países e aí eu passo isso para a equipe. Então eu faço uma reunião e vou passando passo a passo do como tem que se portar, como tem que comer qualquer comida, né, as culturas, as tradições, né? Super. Quanto mais para a Ásia você vai, mais cultura tem, né? Mais diferente fica o negócio. E eu acho assim, tem alguma coisa, alguma característica dessas culturas, sobretudo na parte profissional, que você aprendeu com eles e você utiliza assim na tua rotina normal, incorporou, vamos falar, essa característica da cultura de alguém que você achou bacana, falou assim, não, vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar e funcionou. Existe isso? Edinho, na parte técnica não, né? Porque eu acho que depois vale a pena a gente falar um pouco dos números só para entender o que nós estamos falando, né? Na parte técnica não, a parte técnica o Brasil domina o setor, né? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi fortemente foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu aprendi que se você não fizer a matemática de viabilidade econômica, de retorno de investimento para o cliente, você não fecha o negócio. Então eu comecei a entender que se eu replicasse isso dentro das minhas apresentações ou para os clientes de outros países, que eu trazia uma confiança maior. Então, por exemplo, quando eu cheguei na China para apresentar para um futuro cliente, eu mostrei tanto a parte técnica como a parte de investimentos, retorno de investimentos, o que ele poderia esperar daquilo, o que daria de resultado ruim, quais são os riscos. Então, eu joguei todas as cartas na mesa. Então, quando eu faço isso, eu deixo o cliente muito confortável. Sim. Né? Então, a confiança começa ali, os números estão abertos, eu não posso compartilhar com você, meu cliente, mas eu posso te falar como que vai ser, né? E aí os clientes começaram a gostar muito dessa abordagem globalmente. Então hoje o negócio cresceu e eu acredito que muito alavancado por essa cultura americana que eu aprendi lá, porque eu achei que eu ia chegar e meter embrião para dentro. Porcentagem de preço. Mas ele quer saber, não, eu quero saber se eu vou ganhar dinheiro com isso. Que é um pouco quebrar o paradigma do investimento em biotecnologia que existia no Brasil. Exato. Naquela época. Hoje já diminuiu bastante. Acho que hoje a realidade é muito mais próxima dessa que você está falando. Ainda assim é longe. Eu enxergo que antigamente, que é mais ou menos nessa época que eu entrei no mercado de genética também, a pessoa ela queria usar a técnica. E muitos deles por status e por falar que a fazenda dele estava avançada em tecnologia, nem tanto pelo resultado. E hoje a gente vê que o risco, eu falo muito isso, principalmente na parte de confinamento, que é a minha área, o risco de você tentar ser eficiente, a fazenda absorve quanto dinheiro você quiser investir. Exato. Mas ela não retorna quanto dinheiro você quiser que ela retorne. Exato. Ela retorna um X ali e acabou. Exato. Acho que exatamente. isso é fundamental para você trabalhar eficiência e avanço de tecnologia. Então, já que a gente tocou nas questões de números, fala um pouquinho para a gente o que é esse mercado global de embriões, quais foram os números que você trabalhou, que você pode falar para a gente, claro. E o reflexo aí já dá para entender a dimensão de toda essa carreira que você construiu, que foi incrível. Vou falar um pouco de mercado global de embrião só para entender, né? A Invitro Brasil, voltando um pouquinho a história só para entender, nós reativamos a empresa em 2009, em 2011 se tornou a maior do mundo, né? E aí, em 2015, nós vendemos para a ABS, né? E a ABS ainda hoje é a maior do mundo até hoje, né?
Estamos falando aí, até ontem eu fiquei de somar, acabei não somando que fechou 2023 e o ano fiscal nosso termina em junho, né? Sim. Nós estamos aí perto de 8 milhões de embriões produzidos nos últimos, de 2012 até 2024. Então são 12 anos, 8 milhões de embriões. Mais ou menos 8 milhões de embriões. E, enfim, e o mercado global, né, hoje ele produz 2 milhões de embriões. Esse dado vem da IETS, que é a International Embryo Society, que é uma entidade que contabiliza isso, que tem congresso, né? Então, todos os anos tem um congresso, 2 anos nos Estados Unidos, depois 1 ano em outro país, né? Então, eu tento ir todos os anos para a gente entender desse mercado global, como é que ele está crescendo. Então, o mercado hoje são 2 milhões de embriões, né? O embrião flushing, que é em vivo, está caindo, está com 400 mil, e 1 milhão e 600 é de FIV, né? O grande chave do negócio, que dá maior discussão, né, que a gente está nessa briga, é porque o Brasil, alavancado pelo Nelore, sempre foi o maior do mundo. O Brasil detém essa tecnologia, alavancado pelo Nelore. Nós, brasileiros, somos sim os melhores do mundo nisso, pode bater no peito, né? Nós somos os melhores, os que mais produzem. Porém, os Estados Unidos, né, passou o Brasil oficialmente. Então, o Brasil hoje está em segundo, os Estados Unidos em primeiro. E aí, a IETS, né, junto com a SBTE, que é a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião aqui no Brasil, fizeram uma contagem que estava muito esquisito, né? O Brasil produz muito mais, nós produzimos muito mais, né? Uhum. Eu olhei a tabela do Vietnã, por exemplo, está lá com 1.500 embriões, só eu produzi 10 no Vietnã, né? Então, está tudo errado a conta. Uhum. Então, nós começamos a ver que isso estava errôneo e a SBTE fez uma contagem das bainhas azuis, que é de transferir embrião, sim, reparou que no Brasil estava com déficit de 600 mil, tinha 600, 700 mil bainhas vendidas para o Brasil, só que os embriões nós estamos ali com 400, 500 mil, e essas bainhas foram para onde, né? Tinha uma diferença. E aí, na reunião, eles falaram assim, nós estamos com 1 milhão e 200 embriões no Brasil, de bainha vendida, vamos chutar que 200 mil estão guardadas, então nós estamos com 1 milhão de embriões só no Brasil. Então, hoje, extraoficial, a gente considera que o Brasil produz 1 milhão de embrião, né? Então, o Brasil é o maior do mundo, extraoficial, e os Estados Unidos fica em segundo, extraoficial. Sim, né? Mas são números super relevantes, né? Se a gente pensa, eu lembro quando eu fiz o primeiro curso de transferência de embrião, acho que eu estava saindo da faculdade, a transferência de embrião em vivo era o negócio, e a FIV era muito fora da realidade. Né, laboratório, a taxa de clivagem era baixa, a recuperação de embrião era baixa, e de repente ela virou a chave e entrou de uma maneira assim, ela comercializou mesmo a transferência de embrião e acelerou demais o avanço genético, né? É uma boa falar disso, desculpa, eu vou te cortar. A velocidade genética, Edinho, ela é tamanha, né, na FIV, que em 2007 teve uma empresa da Max Milk lá de Israel, que apresentou no congresso, esse slide tradicional que eu coloco nas minhas apresentações, que ela mostrou que a FIV você ganha 5 gerações em uma. Uhum. Então ela provou isso num projeto, depois veio outros provando 4 gerações, 6 gerações, não importa, né? A média são 5 gerações em uma. E aí eu queria puxar o assunto seguinte, hoje, essa semana que passou, me liga um veterinário que trabalha com ovinos, né? E ele falou, Rodrigo, eu fiz um trabalho numa fazenda em Uberaba que eu estou aspirando bezerras de 7 meses por laparoscopia. E está dando super certo. Você não quer tentar colocar esse teu projeto, esse meu negócio, em alguma fazenda de leite? Você seria pioneiro, né? Uhum. E aí eu estou estudando para ver se o cliente quer fazer. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ter mães de 13 meses com quase com filha nascida, né? Então... 13, 14 meses, né, com filha nascida. Então, a velocidade genética que isso promove, ela é imensurável, né? Por isso que ela cresceu tanto. E eu acho que a gente, principalmente pensando em diminuição cada vez maior da área de produção e aumentar a produtividade nesse nível, né, se diminuindo o intervalo entre gerações e avançando essa qualidade genética do gado e aumentando essa produtividade, é um negócio que tem uma janela incrível. Eu acho que eu conheço esse veterinário que você está falando. Eu acho que é ele mesmo. Eu conheço esse projeto. Mas ele também tem uma capacidade técnica fantástica. É fantástica, né? Ele me ligou essa semana. E eu acho que tudo isso vem muito para somar, né? Eu acho que esse é o esforço nosso e isso que eu costumo falar.
para essas novas gerações nas palestras que a gente dava, o tanto de campo que a gente tem para avançar ainda, né? Sobretudo nessa parte com essa pressão cada vez maior de diminuição da área de pecuária, né? Isso já naturalmente já está acontecendo no Brasil, né? A gente já está aumentando a produtividade, aí aumentou, não vou lembrar de cabeça agora, mas nos últimos 20 anos aumentou 32%, aliás, ao contrário, 32%, enquanto a área diminuiu 60%. Então, assim, talvez tenha falado besteira. Nós temos... Mas peraí, que eu vou até cortar essa parte. Esse ponto é uma coisa que a gente fala muito para as novas gerações, o tanto de oportunidade que tem no desenvolvimento de novas técnicas para aumentar a eficiência de produção. Sobretudo com essa pressão ambiental de diminuição de área de produção e aumento da produtividade, né? Que é o que já vem acontecendo no Brasil. A gente tem uma diminuição enorme de pastagem nos últimos 30 anos e um aumento exponencial aí do tanto que a gente produz, principalmente de carne, né? De rebanho de corte. Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de domínio, no meu ver, é um campo aberto aí para um monte de gente. Né? Exatamente. Tem até o projeto que foi desenvolvido lá no Pará por mim, está aí no currículo, né? Você lembrou bem dele. É o projeto de produção de F1, né? Eu consegui baixar o custo do embrião pegando o ovário de abatedouro, levava para o laboratório, produzia com sexado de macho Angus e produzia um embrião F1 e substituía a inseminação, né? Esse projeto virou projeto comercial, projeto, enfim, tem nada a ver com elite, né? Virou capa de revista, assim, fui em vários workshops, isso foi em 2012, né? Então, e qual que era a grande proposta desse projeto? Era você aumentar arrobas por hectare. Então você vai produzir mais machos por hectare. Se você inseminar convencional, metade fêmea, metade macho, e ali você ia tendo quase 90% de macho. Então você ia conseguir produzir mais dinheiro na mesma área, né? E é isso, esse é o grande gancho aí que as pessoas têm que se capacitar para entender essa conta. Voltando na nossa conta, né? Não é só ser veterinário, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E eu acho que esse é o grande intuito nosso aqui do podcast, depois dos outros projetos que o podcast vai alavancar, é abrir essa mentalidade aí, né? De gente ter uma boa aplicação técnica, mas vir trazendo essa questão da gestão, essa questão do desenvolvimento, do desenvolvimento de pessoas e tal, que é uma coisa que você trabalhou, a gente pontuou muito. E a viabilidade dos processos dentro da eficiência da produção, eu considero fundamental para o negócio ter longo prazo. E assim, eu te cortei, né? Você ia falar alguma coisa. Então tá. Então, acho que, foi uma história incrível. Acho que deu para dimensionar o nosso papo, que podia ir por dias. E tenho certeza que você vai voltar uma outra hora para contar mais histórias aí. Sempre que você voltar dessas suas viagens, que você quiser contar alguma coisa para a gente, a porta está aberta para você. E eu preciso encerrar agora e eu queria que você desse um recado aí para esse pessoal que está buscando conhecimento, que quer entrar no mercado de trabalho, que quer trabalhar numa equipe como a sua, que quer ter o mesmo nível de desempenho seu, assim, um alto desempenho enorme. O que você deixaria de mensagem aí para eles? O recado que eu deixo, Edinho, é o meu discurso de sempre, na verdade. Né, eu sou chamado para dar muitas palestras em universidades, né, esses grupos de estudo, né? Então, o que eu falo? Você precisa tentar identificar o que você quer o mais cedo possível. Como é que você descobre isso? Tentativa e erro. Então, vai atrás de estágio. Né? Hoje as redes sociais nos dão esse leque de opções para eu conseguir falar com o Edinho. Eu posso mandar, o Edinho pode não responder, mas eu tentei falar com o Edinho. Eu tentei pedir um estágio para ele. Eu tentei falar com ele. Eu tentei fazer um tal do network com ele, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tenta fazer o máximo de estágio possível em diferentes áreas, até você perceber isso aqui eu sou apaixonado, isso aqui eu quero, né? E a partir do momento que você consegue identificar isso, pode ser até depois da faculdade, mas se tenta identificar isso o mais rápido possível, você começa a se especializar nesse setor, né? Então você começa a fazer cursos, você começa a participar de congresso, começa a participar de palestra, pega os papers para ler, que ninguém lê paper, ninguém lê estudo, ninguém lê pesquisa, né? Então faz um curso de Excel, aprende a mexer bem no computador, faz um curso de Power BI, tenta fazer uma apresentação, né?
Então, tenta se capacitar na base, faz um curso de matemática, né? Faz um curso de psicologia, precisa também, né? Gestão de pessoas, porque se você não se dá bem com o seu companheiro do lado, você está fora, né? Eles mesmos te colocam para fora. Então, é assim, o grande recado que eu deixo é se capacitar. Se capacitar, ir atrás de cursos, né? Tentar conversar com a gente, né? O meu Instagram é aberto, o seu, acredito que seja, manda pergunta, onde faço um curso, onde eu não faço um curso, tem estágio, não tem estágio. E aí uma hora aparece, né? Então, não fica acomodado, não espera terminar a faculdade para ver o que você vai fazer. Sim. Entrou na faculdade, já era, você tem que começar, já está atrasado, né? Então, é isso que eu deixo de recado para esses novos empreendedores que estão vindo aí na faculdade. E assim, a gente tem um volume de informação enorme na internet hoje disponível, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Na nossa época era muito difícil conseguir um material, um paper, uma revista, ou qualquer coisa que a gente quisesse aprender. Você tinha que pedir para alguém que tinha, quando começou a internet, tinha que ter acesso às revistas internacionais, era difícil. Né? Hoje, assim, basta você saber filtrar o que é informação de qualidade e o que não é. O que eu queria só pontuar, que você falou um negócio que me veio na cabeça aqui, que eu lembrei, tomar cuidado com as redes sociais, que tem muito fake, tem muita informação, né? Hoje cedo eu fiz uma reunião com outro veterinário e o que está acontecendo com a técnica hoje? Tem que tomar cuidado com isso. Eles estão tentando mostrar que a técnica é mais difícil do que ela é. E a técnica é só treinamento. Sim. Então, assim, cuidado com o que você olha na internet, com o que você lê, para você não entrar em enganação. Né? Então, hoje a internet, a gente sabe disso, ela tem públicos para todos, né? Sempre tem um mais esperto e um mais bobo. Então, ficar bem esperto com isso. É isso aí. É se desenvolver sempre e continuar evoluindo e prestar atenção na qualidade do material. Por isso que a gente está aqui para produzir um material de qualidade, que eu acho que você pode confiar. É isso aí. E parabéns aí pela iniciativa do AgroScale. Isso aqui de qualidade, trazendo bons profissionais. Já me relatou aí o Yuri que veio e deve vir outros. É isso que o Brasil precisa. Não estou falando de São João, não. Estou falando de Brasil. Isso que o Brasil precisa. De boas informações, de confiança, onde a pessoa vai escutar e vai ter certeza do que ela está ouvindo, do que ela pode aplicar para frente. Esse é o nosso propósito aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o Rodrigo Untura, o Digão, nosso amigo, grande amigo, contou uma história inspiradora aqui, excelente. E vocês que nos acompanham, siga a gente nas nossas redes sociais, vai estar tudo aqui escrito embaixo da tela aí, os links para o Instagram, Spotify, e compartilhe com os amigos, porque isso aqui vem muita coisa boa pela frente. Valeu, um abraço, até o próximo episódio.